Oi, 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 eu sou o Rodrigo de Aquino, comunicólogo especialista em felicidade e bem-estar. Esse é o podcast, ou vodcast, como você queira chamar, que fala sempre sobre nós. É sobre nós, seres humanos diversos e complexos. É sobre nós, que vivemos numa sociedade de inseguranças, temores e excessos. É sobre nós, mulheres e homens, negros, amarelos, vermelhos e brancos, pardos, caboclos, mamelucos ou cafusos. É sobre nós, PCDs, pessoas trans, héteros, crianças, jovens, adultos e idosos, e toda a diversidade que compõe a humanidade. É sobre os nós que emaranham as relações, decisões, a vida pessoal e profissional. É sobre nós, consumidores, fornecedores, empreendedores, empregados e desempregados. É sobre nós, nordestinos, sudestinos, nortistas, sulistas e centro-oestinos. É sobre os nós que tumultuam as relações entre espiritualidade, fé e ceticismo, religiões e o Estado laico. É sobre nós, migrantes, imigrantes e refugiados. É sobre os nós que surgem entre expectativa e realidade. É sobre os nós que abraçam as dores e as delícias da vida. É sobre encontrar alternativas, caminhos ou inspirações diante o caos que teima viver entre nós. É sobre os nós que existem entre qualidades, privilégios, vulnerabilidades e emoções que compõem a experiência humana. É disso que vamos falar. Sobre nós. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sobre Nós. Cá estou eu com o meu topetinho grisalho, sempre a postos. Eu sou um homem branco com olhos castanhos, tô com uma camisa jeans escura e uma camiseta branca clara para apresentar para vocês mais esse episódio especial do Sobre Nós. Episódio esse que fala sobre nós, que vivemos num novo tempo com novos formatos de relações. O episódio de hoje é sobre nós que viemos de uma família funcional ou disfuncional e que estamos construindo novos núcleos familiares, funcionais ou disfuncionais. O episódio de hoje é sobre nós que abrimos mão de famílias, mas que viemos de um berço, de ouro ou de palha. É sobre nós que podemos escolher quem serão os integrantes da nossa família. O episódio de hoje é sobre nós, que vivemos um novo tempo, que entre caos e incertezas florescem novos modelos de família. Sobre tudo isso e muito mais, eu falo com a minha convidada de hoje, Denise Mendes Gomes. Seja muito bem-vinda, querida. Tudo bom? Tudo ótimo. Quero primeiro agradecer a sua presença aqui, que é muito preciosa para nós todos. E eu quero que você se apresente para os nossos ouvintes e para as pessoas que estão assistindo a gente. Oi, gente, meu nome é Denise. Hoje eu estou usando uma blusa vinho, um colete preto de lã, que está um pouco friozinho, e uma faixa vinho, combinando com a minha blusa, e os meus cabelos são um pouquinho abaixo do ombro. Eu sou morena e descendente de índios e de europeus. Muito boa a sua descrição, muito obrigado. E, Denise, por que você entende que você foi convidada para participar do episódio de hoje? O que você traz para a gente da sua história, para a gente falar sobre o tema de hoje aqui? Olha, eu sou uma estudiosa das famílias e isso não aconteceu por acaso na minha vida. Eu nasci numa família que valoriza muito o cuidado com as crianças. Uma família que valoriza as relações e uma família que protege muito. Então, eu aprendi em casa a importância dessa proteção para a gente se tornar quem a gente é, de uma maneira segura, autoconfiante e com uma liberdade de expressão e acreditando no nosso potencial. Eu acredito nisso, que as famílias contribuem muito para a gente ter esse senso de confiança na realidade. E eu acredito também que as famílias podem aprender a proteger os seus. E que muitas vezes, quando a gente não recebe isso como modelo na nossa família de origem, a gente pode ter dificuldade
de fazer isso com os nossos filhos, com o nosso esposo, nossa esposa, porque existe algo que é aprendido nas relações. E então a gente vê se repetirem, por exemplo, padrões não desejados através das gerações. E o que acontece que as pessoas reproduzem algo que foi ruim para elas? O que acontece que as pessoas reproduzem nas relações? Né? Né? Existe uma coisa muito interessante, que são as lealdades invisíveis. Só um segundo. Antes da gente falar das lealdades invisíveis. E para as pessoas que estão nos acompanhando o nosso bate-papo aqui, entender que você é uma psicóloga. Ah, tá bom. Que é não, é só para a gente entender para onde que vai a nossa conversa, tá né? E o que legitima você falar sobre essas coisas. Você é uma psicóloga? Eu sou uma psicóloga. Eu me formei na USP, fiz um mestrado na USP sobre mitos familiares. Tá. Publiquei um livro chamado Mitos Familiares, Memória e Ocultação, onde eu trabalho esse tema. Depois eu fiz o doutorado na USP sobre mitos religiosos, como é que as famílias vivem a espiritualidade. E depois a gente conversa um pouco sobre os resultados da pesquisa. Fechado. Mas, além disso, eu tenho um instituto de formação de terapeutas de família há 22 anos. Que se chama? Instituto Sistemas Humanos, onde a gente oferece a formação de terapia familiar e de casal para terapeutas e também oferecemos outros cursos e fazemos seminários e grupos de estudo, sempre na área de família. Tem vários artigos publicados e participo muito de congressos, então há muito tempo eu venho estudando este tema. Não, perfeito. Eu acho importante a gente fazer esse tipo de introdução, e aí sem juízo de valor mesmo, né? Porque assim, quando você fala família, tem muitas pessoas que estudam família a partir de sua ótica, né? A gente conversando antes para ajustar algumas coisas, assim, tem o assunto da sociologia da família, tem o pessoal da filosofia da família, tem a medicina familiar, tem a constelação familiar, cada um dentro do seu quadrado vai falando sobre o tema que lhe diz respeito. E é importante a gente colocar aqui que a gente vai falar hoje com o olhar da psicologia, né, de uma mestre, de uma doutora nessa área. E aí, a partir disso, a gente vai falar sobre lealdade invisível, é isso? Lealdades invisíveis. Lealdades invisíveis. Eu gostei dessa, porque do que vem na minha cabeça, vem uma coisa que é forte nas relações entre as pessoas, e a expressão é forte, lealdade invisível. Sim. Né? É algo que está presente, mas a gente não vê. Assim como os mitos familiares. Estão presentes, regem a vida das pessoas da família, mas elas não têm consciência deles. Então, é muito interessante como a gente tem esses aspectos não conscientes que nos regem muitas vezes. São crenças muito arraigadas, são exemplos que a gente vê, mas que não são falados. A gente vê o pai fazendo, a gente vê a mãe fazendo, a gente faz igual, né? Então, se eu tenho um pai amoroso, se eu tenho uma mãe amorosa, eu vou imitar o carinho. E se eu tenho um pai violento? E se eu tenho uma mãe violenta? Eu vou imitar o quê? Eu continuo sendo leal a essa conduta dele, né? Então. É isso? Posso ser leal a muitas coisas, tá certo? Vamos pensar num casal que se separa. A criança, ela tem lealdade ao pai e à mãe. Por que vai ter lealdade só à mãe ou só ao pai? Acontece que tem uma coisa que se chama regra dos triângulos. O amigo do meu amigo é meu amigo, o amigo do meu inimigo é meu inimigo. Se eu tenho uma relação muito forte com a minha mãe e o meu pai bateu na minha mãe, eu vou ter uma lealdade a quem? A minha mãe. E eu vou ficar brigada com meu pai.
Tá. É muito importante que, quando se separem, os pais sejam amigos. Mas, peraí, que a gente está indo para um lugar bem interessante. Mas na repetição de padrão, por Tá. exemplo, uma criança que viu o pai batendo na mãe, e aí ele vai ficar leal à mãe, porque viu a mãe no momento de fragilidade. Mas na repetição de padrão, a tendência é que esse menino também seja mais tarde aquele que vai bater na sua esposa. Ele também, em algum lugar, não está sendo leal ao comportamento do pai? Sim, ele tem lealdade ao pai e à mãe. Tá bom. E quem apanha, se esse menino apanhou, ele vai se identificar. Os estudos mostram que existe uma identificação com o agressor. Um dia eu vou bater. Porque é uma força, porque é uma potência, né? É a potência. Eu, E eu- se, eu não se quero eu ser vejo impotente. outra pessoa apanhar e eu não apanho, eu vou me identificar com a vítima. Tá. E eu vou ficar contra os agressores e eu não vou reproduzir esse padrão. Existem muitas nuances, em cada caso é um caso. Então, quando a gente fala de família, é muito importante a gente pensar no seguinte: existe a família. Para eu entender como as deslealdades acontecem numa determinada família, eu preciso escutar as pessoas, eu preciso observar os padrões relacionais, como eles se comunicam, os eventos que foram se sucedendo e como eles significaram a vida deles. Cada pessoa tem uma história sobre aquela família. Eu acho que a Denise trouxe um bom spoiler da nossa conversa. A gente vai decupar tudo isso que você trouxe na entrada no meio da nossa conversa. Uhum. Porque quando você fala assim, que a gente tem que analisar a família, né? Porque assim como não dá para eu colocar que todas as mulheres são iguais, que todos os negros são iguais, que todos os LGBT são iguais, famílias não são iguais. Quando a gente fala família é tudo igual, mas família não é tudo igual, né? A pergunta é, o que é família? Família. Um grupo de pessoas que tem o prazer de morar junto. Então, e que desenvolvem um amor que, idealmente, a gente pode colocar como sendo legitimar o outro como um legítimo outro. Tá. Então, quando a gente tem um grupo, por exemplo, eu tenho um filho que mora numa casa com 15 outros rapazes. É quase uma comunidade, né? É uma república e eles se chamam de família. Ele fala, mãe, eles são minha família, Uhum. né? E eles têm uma ligação muito bonita, muito forte. E ele adotou essa família no primeiro dia que ele chegou lá. No primeiro dia que ele entrou, ele não saiu mais. E ele hoje cuida ele já está há 4 anos lá, ele já é quem organiza, já é dos mais Já é o velhos. zelador, Já é. o síndico da turma. Ele tem um orgulho incrível. E todos que saíram são família, e os que entraram agora estão se tornando família. Que é o que eles chamam de fraternidade, né? Uma grande fraternidade. Uma grande fratria. Mas me diz uma coisa, quando você coloca que família é um núcleo de amor, de pessoas que convivem entre si, e aí eu vou usar expressões que, se eu tiver equivocado, por favor, me corrija. Uma família disfuncional, ela não necessariamente ela é um ninho de amor. E o que vai acontecer com essa família com o tempo? O que vai O acontecer? que você imagina? Ela vai se diluir. Pode acontecer de um filho morar no exterior, ou mudar de estado, meninos que vão para a rua. Eu trabalhei muito com famílias. Primeiro trabalhei um tempo na Praça da Luz, na Rua Mauá, naquela região da Cracolândia, com as crianças e adolescentes que ficavam na rua. E eles não tinham ambiente em casa. Eles iam para a rua. Depois eu fui entender que eles vinham de lugares muito distantes, São Miguel Paulista. Eu fui trabalhar em São Miguel Paulista, eu fui visitar as famílias. Eu trabalhava com visitas domiciliares lá, junto ao Instituto Alana. E no bairro do Pantanal. É um lugar, assim, bem cidade distante. de Deus. Sim. O nível de violência é uma coisa que eu nunca tinha visto nem no cinema. E o que acontecia? As crianças iam para o centro da cidade e não voltavam. Ficava uma semana, voltava, ficava 2 semanas, voltava, depois voltava mais.
Então, o que acontece quando uma família não gera esse prazer de viver junto? Gera muitas cisões e gera comportamentos, muitas vezes, sintomáticos, né? Pode gerar uma drogadição, uma série de sintomas podem aparecer, uma gravidez na adolescência, que são maneiras das pessoas tentarem construir um núcleo próprio onde exista uma felicidade de estar vivo, uma alegria de viver, a vida possa fazer sentido. A gente precisa ser amado. O que eu estou dizendo é que assim, o ser humano tem uma necessidade de se sentir amado, de se sentir legitimado, de se sentir aceito. Então, a família pode ser um lugar de aceitação ou de rejeição. Mas não quer dizer que toda pessoa que faz consumo de droga ou que engravida na adolescência, por exemplo, que elas vivem num núcleo familiar que não tem amor. Não. Por isso que é interessante isso. Olha só como, quando a gente vai para o geral, a gente fala, não, mas eu conheço uma família que não é assim. Claro que você conhece. Porque a gente tem que olhar cada família. Por isso que eu falei no começo. A gente tem que sempre olhar cada família. Porque tem famílias que são recheadas de amor, que têm dinheiro, que têm tudo para dar certo. E uma pessoa tem uma questão existencial. Não tem? Tantas pessoas que entram em depressão, que se cortam, que tentam suicídio ou que se matam. Numa família amorosa. Então, o sofrimento de estar vivo, a gente não pode esquecer que a gente está num mundo onde existe desigualdade, onde existem guerras, onde existe... enfim, a gente não só mata pessoas, mata muitos animais, a gente está extinguindo muitas espécies, a gente não olha para o nosso ambiente como se fosse uma continuidade, uma parte da gente, mas é uma parte da gente. Eu acho que a gente chegou num lugar que tá ligado ao sobre nós, né? Porque é isso. E tem muitos pais que acabam se culpando diante de algumas situações que fogem do controle deles, né? E também, assim como também tem pessoas que são filhos super funcionais em núcleos completamente disfuncionais. O importante é a gente entender que tem esses emaranhados, esses laços e essas diferenças em cada núcleo que a gente vive, né? Eu não gosto de usar a expressão disfuncional. Qual a expressão que você usa, então? Não, eu vou te contar por quê. Bom, me conta. É o seguinte, se algo está acontecendo numa família, isso tem uma função. Ótimo. Então, isso que a gente poderia chamar de disfuncional, se a gente for mais curioso, a gente vai perguntar qual a função disso. Por que isso está acontecendo aqui e agora nesta família? Então, eu vou dar um exemplo. Tem pais que viveram questões importantes na infância. Ou um abandono, a perda de um pai, de uma mãe, luto, ou alguém, um avô se suicidou, ou alguém foi para a guerra, ou alguém ficou desempregado, ou alguém começou a ficar alcoólatra. Alguma coisa aconteceu na infância. Então, na infância, a fase da infância das crianças vai ser uma fase mais sensível para aquele casal. Porque eles vão reviver, vai pegar em questões que são mais sensíveis a eles. Vamos supor que aqueles pais, ou um dos dois, viveu questões na adolescência. Uma questão traumática que aconteceu na adolescência. Ou eles foram muito rebeldes, ou eles foram muito oprimidos, ou aconteceu uma grande perda, um grande abandono, alguma quebra na fase da adolescência. E eles, quando os filhos chegarem na adolescência, eles vão ter medo, eles vão começar a não saber como lidar com a adolescência. Isso pode acontecer em todas as fases e cada família tem o seu ponto fraco. Cada pai, cada mãe tem o seu ponto fraco. Eu tenho uma amiga que ela tinha muita dificuldade com criança pequena. Um dia, uns meninos, ela deixava eles em casa, ela não tinha paciência. Um dia, botaram fogo na casa. Mas quando eles chegaram na adolescência, que para todo mundo é uma fase difícil, ela falou, ai, que delícia, eles conversam comigo, agora a gente é amigo, agora eu estou adorando. Porque ela gosta dessa irreverência, ela é muito irreverente. Mas
cada pai, cada mãe tem a sua marca. E a gente vai aprendendo a ser pai e mãe com os filhos da gente. A gente não nasceu aprendendo, a gente aprendeu a ser filho. E agora a gente está aprendendo a ser mãe, aprendendo a ser pai. Então a gente tem que olhar para os filhos e aprender com eles. O que esse filho precisa? Nossa, esse filho aqui é tão diferente do outro. Por que o outro mamava direitinho, esse aqui não mama? Por que o outro ia no banheiro, esse não vai? Por que o outro era quietinho, esse não é? Né? E a gente vai ficando, vai tendo que aprender que cada ser é um ser único, com as suas próprias idiosincrasias, suas próprias características, suas próprias necessidades. E nós não somos um. Nós somos uma unidade, mas nós somos cada um muito especial na sua unidade e aí, singularidade. Quando você traz tudo isso, que é muito inspirador, minha cabeça abriu vários pop-ups, assim, né? Eu entendo que muita gente fala, né? Ai, porque nossos tempos estão tão difíceis, é um tempo tão difícil. E aí eu parei e listei algumas coisas, algumas famílias da história, né? A gente tem Édipo e Jocasta, vasto tempo, Eletra e Agamenon, Caim e Abel, a gente tem Hamlet, a gente tem Bentinho, Capitu, Escobar e Sancha, a gente tem há muitas gerações, trazendo conflitos familiares de todos os tipos, né? Romeu e Julieta também, que é um outro tipo de conflito, que é já um conflito romântico, né? O que diferencia tudo isso, se é que tem diferença, todas essas histórias que a gente acha que são histórias passadas, com o que a gente está vivendo hoje? Tem diferença? Uma pergunta bem ampla. Vai aonde sua alma te mandar. Eu vou tentar fechar a nossa conversa, então, dessa pergunta. Mais comprido. Não, na verdade é o seguinte, está muito ligado com a ideia da complexidade da sociedade, que, na verdade, a sociedade sempre foi complexa, né? Eu acho que é mais ou menos por aí, que quando a gente olha, parece que é tudo muito distante, Caim e Abel, que Capitu é muito distante da gente, que Hamlet é muito distante. E a gente, na verdade, e é uma frase sua para mim, na verdade, a sociedade e a vida humana sempre foi complexa, que hoje a gente tem um pouco mais de consciência disso, né? Então, vamos falar da complexidade, né? A complexidade é como a gente olha para as situações. Eu posso olhar para uma coisa do ponto de vista cartesiano. O que seria isso, gente? Seria eu procurar uma causa e um efeito. E acreditar que eu tenho que separar variáveis para compreender as situações, tá? Quando a gente fala de complexidade, a gente não vai procurar um culpado, uma causa e um efeito numa linearidade. A gente vai entender que existem múltiplos fatores que estão influenciando naquela situação. Causa e incertezas. E aí a gente vai falar de circularidade causal. Então, é uma causalidade circular, onde o meu medo de algo que vai acontecer no futuro determina o meu presente. Então, eu tenho medo que algo do passado se repita no futuro e eu faço alguma coisa no presente para evitar isso. Ou seja, o futuro está determinando o presente. E a gente sempre acreditou que era o passado que determinava o presente. Não, o futuro determina o meu presente. Porque é o meu receio do futuro, ou o que eu planejei para o meu futuro, vai determinar as minhas ações hoje. Isso é complexidade. Quando eu aceito que uma pessoa um dia acorda bem-humorada, outro dia acorda mal-humorada, porque existe uma instabilidade, isso faz parte da complexidade. Se eu sou cartesiano, eu quero que a pessoa tenha uma constância, respeite um padrão, esteja dentro das normas, nunca me surpreenda. Dentro da complexidade, a gente espera a surpresa. A gente sabe que o ser vivo é criativo e que ele se transforma, ele muda, e isso acontece por saltos. Não é uma coisa linear. É algo absolutamente surpreendente, porque a criatividade da gente, ela surpreende. A gente é capaz de coisas que a gente mesmo, há um tempo atrás, não seria capaz de imaginar. Então, a instabilidade,
A complexidade e a subjetividade são as características da complexidade. Então, o que é a subjetividade? A subjetividade é eu saber que eu percebo as coisas de um jeito único, que você não percebe o mundo da mesma maneira que eu. A mesma cena, nós dois vamos perceber de uma maneira diferente, porque eu tenho uma história que está inscrita em mim, no meu sistema nervoso, que faz correlações internas de acordo com o que eu já vivi, para dar um sentido para o que eu estou observando. E nós vamos observar as coisas por similaridade do que a gente já viveu. Familiaridade. Essa palavra vem de família, mas não tem esse sentido. Tem o sentido de que isso me é familiar. Isso, eu já vivi isso antes. Então, se eu olhar uma cena de um casal brigando, eu posso ver que eles estão tentando se entender. E alguém que viu os pais brigando e se separando, porque meus pais se entendiam sempre, pode olhar e falar assim, nossa, eles vão se separar, eles não vão aguentar, eles estão quase se separando. E por que eu vejo eles buscando entendimento e o outro vê os dois quase se separando? Porque isso tem a ver com o que cada um viveu. Imagina isso o tempo todo. Então, a gente recria o que a gente vê a partir do que a gente já viveu. Tudo isso é complexidade. Então, quando eu olho para uma cena familiar, é diferente de quando você olha. Porque eu vou olhar a partir daquela família que protege. E tem famílias que não protegeram. Então, a gente vai se aproximar das coisas sempre com esse cuidado de saber que cada ser humano tem uma concepção de mundo. Cada ser humano é uma teoria do universo. E, portanto, cada ser humano amplia o nosso mundo. E quando a gente vai conversar com alguém, para essa conversa ser profícua, para ela ser fértil, a gente tem que estar aberto a ser transformado. Então, essa é uma dica para as famílias, sabe? Às vezes a gente vê um adolescente. O que é o adolescente? Gente, o adolescente, a criança, ela é a novidade. É uma estrela brilhando, pulsando, que traz algo que nunca o mundo conheceu. E a gente precisa saber fazer com que essa luz brilhe mais, que esse ser possa se manifestar. E não a gente oprimir com tantos nãos, com tantos... A gente poder ser curioso. O que você está pensando? Nossa, mas que ideia maluca, né? Mas como que seria isso? Porque ele está começando a pensar, começando a construir o pensamento dele. Então, como é que a gente pode ser capaz de se deixar transformar pelas crianças, pelos adolescentes, por aquelas pessoas com quem a gente está brigando? Às vezes o casal, depois que passa a paixão, começa só a implicar um com o outro. E a gente tem cada vez mais um número crescente de separações precoces nos casamentos, porque as pessoas perderam a capacidade de se interessar um pelo outro, de realmente se deixar transformar pelo outro. Mas então, isso acontece, essa separação precoce, ela acontece por falta de interesse de um para se transformar pelo universo do outro? Só por isso? Ou tudo bem que a gente está falando da complexidade da vida, né? Oba, então são múltiplos fatores, já sabemos. Mas então, esse é um fator. Esse é um fator. Não, porque eu acho que é importante a gente colocar, né, que às vezes parece óbvio pra gente, mas para quem tá nos ouvindo, eu falo assim, mas ela tá falando só porque o outro não tá com paciência de ouvir o outro. Não, são múltiplos os fatores, né? Que eu acho que é importante isso. Às vezes a independência, né, também faz com que as pessoas, elas, num dado momento, façam uma escolha importante para aquele momento, e que depois ela se deu conta de que aquela escolha naquele momento era boa e que ela mudou de ideia e que não é mais interessante essa história. E eu falei assim, mudei de ideia, não quero mais ficar. Coisas que algumas décadas atrás não era permitido, né? Há poucas décadas atrás não era permitido, né? Há muito pouco tempo atrás. Então, estamos alinhados agora, né? Eu vou ser quem tá assistindo ou eu. O que eu tô podendo contar para vocês é que essa é uma grande ferramenta. Porque mesmo que eu vá me separar de você, eu posso me separar desaparecendo da sua vida. Perfeito. E dando um perdido. E você nunca vai saber o que aconteceu. Eu posso me separar de você te traindo.
e aí te falando, ó, tô com outra pessoa, fui embora. Mas eu posso me separar de você enfrentando as dificuldades da nossa relação no diálogo, na conversa. E isso, para nós dois, vai ser muito mais construtivo. Perfeito. Então, e outra coisa, quando a gente é capaz de conversar sobre os nossos problemas abertos um para o outro, a gente aumenta a chance da gente se entender e da gente se reapaixonar um pelo outro. Uhum. E a gente realmente se conhecer em aspectos que a gente não conhecia antes, porque nós nos transformamos diariamente. E aquela pessoa por quem eu me apaixonei em 2010, em 2020 é outra pessoa. Certamente. Tá certo? Então eu tenho que me reapaixonar por esta pessoa. E eu preciso perguntar para ela: oi, quem é você hoje de novo? Né? Quem é você hoje? O que você traz de novo para mim? Por isso essa pergunta: como foi seu dia? O que você aprendeu hoje? Porque a gente aprende o tempo todo. O que você pensou hoje de diferente? Quando a gente não tem paciência para ouvir o outro, a gente está muito preocupado que não pegou a cueca, que deixou a toalha não sei aonde, que não lavou o prato. A gente perde o ouro, que é o que está te impedindo de cuidar da casa. Você está com alguma preocupação? Tem alguma coisa te fazendo sofrer? Vem aqui, vamos ficar junto um pouquinho. Depois a gente cuida da casa. Então, se a gente tivesse, né, esse amor um pelo outro maior do que o amor pelas coisas, a gente brigaria menos, a gente se aproximaria mais e a gente poderia valorizar mais as relações do que as coisas. Lá em casa eu falava isso para os meninos, quando eles brigavam, eu falava, gente, as pessoas são mais importantes do que as coisas. Então, tudo bem que você não gostou que ele pegou sua coisa, mas não vai falar assim com ele, porque você está falando de um jeito que machuca. Então, calma, né? E também falava assim, quando alguém está nervoso, né, atacado, fala, não fala com ele agora, porque você está vendo que ele está de um jeito que ele não vai te tratar bem. Ele não vai aceitar nada, porque ele está refratário. Quando uma pessoa está com muita raiva, ela não quer que ninguém chegue perto dela. Então, respeita, vai passar, a gente sabe que passa. Então, deixa passar, deixa o sangue fluir de uma forma mais harmônica novamente. E aí você se aproxima e conversa sobre o que você precisar. E a gente, às vezes, pega a pessoa nervosa e vai provocar, e não quer esperar, e quer que ela se acalme. E biologicamente isso não é possível. E quer que não saia chamuscado no meio da pessoa em labaredas, né? Você vai lá e Isso. joga gasolina. Mas voltando em vários pontos que você trouxe lindamente, quando você falou sobre a beleza da complexidade, que você sempre espera o inusitado, o surpreendente do outro, né? Quando eu citei aqueles núcleos familiares bem complexos da história, ou conflitivos, seja da mitologia, seja da ficção, mas que reproduzem comportamentos humanos, né? Eu penso nas famílias de hoje que elas também estão passando, os modelos de família estão passando por muitas transformações, né? Que talvez eles sempre já tenham existido em tempos passados, mas que não era tão evidente os formatos familiares que estão se construindo hoje. Desde trisal até um homem com um homem, uma mulher com uma mulher, a mãe com um filho, o filho com um primo, e assim sucessivamente. Mas existe um núcleo, né? Existe um grupo da sociedade que olha para tudo isso com maus olhos. Fala assim, gente, mas isso não existe, isso não é família, isso não é família, isso não é família. Como que a gente consegue inspirar as pessoas, a olhar para essa complexidade de um jeito amoroso e respeitoso? Tem um jeito de se fazer isso? Bom, é o que eu estou tentando contar para vocês, né? Que a gente precisa se abrir para o diferente. E isso é a tarefa mais difícil que existe. Então, pense o seguinte, que eu me sinto ameaçada com uma pessoa que pensa muito diferente de mim. Porque o que eu penso sou eu. Se uma pessoa pensa algo que é muito diferente de mim, isso me ataca de alguma maneira. Ataca quem eu
sou. E a gente precisa de muita reflexão para a gente se abrir para o diferente. Começa em casa. A fratria é onde os irmãos, a vivência com os irmãos e com os primos e com a família ampliada e na rua, ela permite que a gente aprenda a lidar com pares e aprenda a lidar com o diferente. Quando a gente não tem essa possibilidade, por causa da pandemia, porque cada vez as pessoas têm menos filhos, então temos famílias com filhos únicos, que não têm tios. Daqui a pouco as pessoas não têm tios, não têm primos, é só vó, os avós e eu. Uhum. E como é que eu vou aprender a lidar com o diferente, aceitar as diferenças, se eu não vivi isso? Chegamos num lugar, vai, continua. Chegamos num lugar legal. Então, a gente precisa realmente ensinar a diversidade, a lidar com o diferente. E o diferente não é o diferente trans, é o diferente que pensa diferente de mim. Se eu não aceito quem pensa diferente de mim, eu não vou aceitar o trans, eu não vou aceitar ninguém que seja diferente de mim. Isso vale para todo mundo. Isso, historicamente, não é assim algo que me dá muita esperança. Tá. Por quê? Porque é algo muito antigo. É muito antigo. As diferenças são castradas. Por isso que é importante a gente conversar sobre família, lugar de aceitação. Família, lugar de adoção. Porque a gente tem no Brasil uma coisa que é circulação de crianças. Então, a criança pede o pai ou pede a mãe, ou o pai está pobre, a mãe está pobre, ou a mãe ficou com algum problema de saúde, o pai ficou com algum problema de saúde, e vai ser criado por outra família. Vai ser criado igual? Não. Dificilmente. Existem crianças que ficam circulando. Não para numa família, vai para outra, vai para outra. Existem famílias que adotam crianças. Algumas adotam como filhos legítimos. Outras adotam e vão usar esta criança para cuidar de outras crianças, cuidar da casa. Enfim, uma Cinderela atual. Então, como é que a gente... Isso é mais comum do que a gente pensa? Isso é muito comum. Isso é muito comum. Às vezes eu tenho a impressão de histórias que eu ouço, gente que eu vejo, que parece que existe um bloqueio dos pais em ter uma relação fluida com essa criança, assim como ela tem com filhos biológicos. Que a história, e aí coisas, né, que assim, o filho adotivo, ele assim como um filho biológico, vai chegar um momento que ele vai dar problema. Né? Porque é como a gente falou, da complexidade, de descobrir o mundo, de ser criativo e tudo mais. Mas aí, esse filho adotivo, ele faz se eu tiver equivocado, você me corrija, por favor. Que ele vai fazer o teste. Deixa eu ver se eles me amam de verdade, né? Porque se fosse um filho biológico, talvez eles tolerassem até o fim. E eu não sei o quanto que eles vão me tolerar. E aí começa tudo que ele faz de, aspas, errado, ou que ele faz de inusitado, vai para conta da adoção. Olha, a conta da adoção, ela é muito grande. Lembra das lealdades invisíveis? Sim. Então, o que são as lealdades invisíveis? É como se cada família tivesse um livro de contas e débitos que uma geração tem em relação à outra, tá? E a próxima geração vai ter que quitar a dívida da geração anterior. Gente, é pesada essa conta. Você está entendendo? Então, assim, a lealdade não é entre duas gerações, eu com os meus pais, tem a ver com os meus avós e meus bisavós. Então, por isso que a gente conhecer a nossa história nos dá mais liberdade. Quanto mais eu conheço a minha história, mais eu sei o que eu estou recebendo quando eu chego. Que legado é esse que eu recebi dessa família? E o lugar que eu ocupo nesta família, porque o filho mais velho tem um legado, o segundo tem outro, o terceiro tem outro. Cada filho vai receber algo desses pais e dessa família, né? Então, não é a mesma coisa. É diferente, é muito mais pesado você ser o primeiro neto, primeiro filho, primeiro bisneto, primeiro não sei o quê, do que você ser uma raspa de tacho, porque, né, a família já aprendeu a ser pai, mãe, vô, bisavô, né? E
e as histórias já estão sendo contadas e construídas, né? Os papéis já estão mais construídos, mais claros. E as pessoas já estão reaprendendo. Elas já estão aprendendo com os próprios erros, então elas acertam mais. E por aí por diante. Mas, voltando para a sua pergunta, né? A gente tem lá nos sistemas humanos, no Instituto, um núcleo que chama pertencer, com S, que é exatamente o núcleo que trabalha com adoção. E aí, então, trabalha com famílias que querem adotar e com famílias que já adotaram, estão enfrentando dificuldade nessa adoção, porque a adoção, ela precisa ser recíproca. Não é só os pais que adotam a criança precisa adotar esses pais. E a maioria das adoções não acontecem quando é um bebê que chega recém-nascido numa família e vai ser raised, vai crescer, vai se desenvolver inteirinho com esta família. Às vezes a criança chega com 2 anos, com 3 anos, com 5 anos, já passou por muitas histórias, já tem um repertório relacional. E é muito complexo fazer essa adoção. E muitas vezes essas famílias já têm outros filhos. Têm filhos biológicos e chega uma criança que não é biológica e que é desejada por todos, mas que traz muita complexidade, muita dificuldade, muito desafio. Então, nesses casos, assim, existem múltiplos mitos, múltiplas fantasias que podem atrapalhar o que será que essa criança passou. Quando a criança faz alguma coisa muito diferente do que, né? Por exemplo, pensa no asseio. Uma criança que foi criada em semi-abandono, ela provavelmente tem uma noção de asseio e de imagem de corpo muito diferente. E só isso já provoca, por exemplo, ela faz cocô na calça, com 5 anos. Não se limpa direito, não sabe limpar, nunca teve papel higiênico. Ela fica escorrendo, ela não tem essa coisa não aprendeu a se limpar, a ter um asseio. Só isso pode ser algo que transtorna uma família. Sim. Entende? Estou falando um detalhe. Não, sem contar se a pessoa fala palavrão, se a pessoa, sabe, se aquela criança está acostumada a subir no telhado, né, e ela começa a subir no telhado e a família fica apavorada porque não é perigoso para essa criança, sempre foi assim, ela sempre subiu na laje, ficou soltando pipa na laje, nunca ninguém tirou ela lá de cima. Então, como que esses corpos que foram criados com uma liberdade total, né, que as nossas crianças não são criadas, como que conversa com essa noção que é a noção do condomínio, né? Que o Christian Dunker traz tanto para a gente, né? Essa coisa tão protegida, tão separada, tão o meu. Porque, assim, eu só vejo esperança na humanidade, eu acho muito bonito família que adota, né? Mas eu acho mais bonito quando a gente vive numa comunidade onde todo mundo cuida de todas as crianças, né? Eu conheço comunidades que vivem assim, né? Que são pessoas cuidando de pessoas vivendo junto, pessoas plantando junto, pessoas colhendo junto. Esse tipo de vida é um tipo mais protegido, né? Denise, a gente já passou da metade da nossa conversa. E eu acho que a gente não vai conseguir resolver todos os nós da família nesse nosso bate-papo, mas achei muito interessante a gente passar pela adoção, que é um assunto que não estava no nosso roteiro, como eu disse para você, e os assuntos eles vão aparecendo. Mas quando você fala dessa questão da comunidade, me voltou uma coisa que está em algum lugar aqui do meu checklist para falar com você, sobre a necessidade da gente ver uma sociedade cada vez mais aberta ao complexo, dessas diferenças todas, que elas estão sempre estiveram presentes, mas agora a gente não tem muito como negar a existência delas. E a gente vem com um movimento conservador muito forte na sociedade, por exemplo, querendo tirar as crianças desse... Elas já não podem estar na rua porque não é segura. Não podem brincar no condomínio porque tem poucas crianças no condomínio. E ainda você tem o homeschooling, né? Que quer tirar as crianças de um convívio social na escola, que é fundamental para ela conseguir
aprender a viver na sociedade. E ainda você não pode falar sobre educação sexual na escola, porque isso não é assunto, dizem algumas pessoas, para você falar com criança, e vai ficar tudo dentro de casa. Dentro de casa, um grupo pequeno, enfim. As pessoas estão tentando simplificar o que é complexo. O que está acontecendo na cabeça das pessoas? O que você acha? É bem complexa essa questão, Sim. né? Tem que Vai, dividir por partes. Tudo bem. Primeira coisa, nós sabemos que a nossa sociedade ela tem realmente pessoas mais conservadoras. As pessoas conservadoras, elas são importantes. Elas estão defendendo alguns valores que elas acreditam que protegem as pessoas. Que se as pessoas viverem desta forma, elas estarão mais protegidas. Onde está o problema? O problema está em eu pensar que o meu modelo serve para todos e é melhor do que o dos outros. Então, quando eu faço isso, eu estou emburrecendo, eu estou me fechando para aprender com o diferente, com o novo. Também é complicado quando eu quero impor o meu jeito de pensar para todos, para os outros. Isso é absolutamente violento. E se a gente pensar na natureza complexa do ser humano e subjetiva, que envolve uma subjetividade única, fica muito claro, a gente já conversou aqui hoje, como é violento eu tentar impor ao outro o meu jeito de viver. E a outra coisa é quando além de tentar me impor, eu impeço, eu proíbo as pessoas de se manifestarem, de serem diferentes de mim. E puno o diferente. Então, nós estamos falando aqui de graus de violência, graus de cerceamento que vão num crescendo. Tá? Então, isso é algo que a gente chamaria de fascismo, fascista. Tá certo? Quando você impede a existência das pessoas como elas são, como elas escolhem ser. Então, a gente precisa sair desse tipo de modelo político, né? E tentar perceber que a gente precisa caminhar para isso é um modelo competitivo. O meu modelo é melhor do que o seu. Eu estou em oposição a você. Estou competindo numa sociedade para ver quem ganha, quem sobrevive. E nós, quando falei de comunidade, eu estou falando de relações colaborativas. Quando a gente pensa a partir da complexidade, a gente não pode deixar de pensar que só é possível uma vida em comum, uma vida em sociedade, a partir da colaboração. E que a colaboração, ela valoriza o que tem de único em cada um. Porque cada um vai trazer a sua colaboração, aquilo que tem para oferecer para este grupo, para esta sociedade, para esta convivência. Então, você desvalorizar o diferente é você pegar todo esse ouro e jogar fora, você desperdiçar o que tem de riqueza nas pessoas. Agora, a colaboração é a única maneira de você realmente permitir que todos tenham acesso ao bem comum, todos sejam respeitados, todos sejam legitimados. Então, a minha crença é de que a gente precisa legitimar o outro como um legítimo outro, que isso é você agir como um ser humano. Foi isso que nos trouxe até aqui, a gente poder realmente respeitar uns aos outros. E se a gente quiser eliminar as pessoas, a gente vai repetir padrões que são isso, a gente elimina as pessoas. E muitas pessoas vão apresentar o que quando elas são cerceadas? Sintomas psíquicos. Eu posso ficar psicótica, posso ficar delirante, eu posso entrar numa depressão profunda, eu posso não ver sentido na vida, eu posso começar a beber, eu posso começar a usar uma outra droga. Muitas vezes as pessoas, voltando para um ponto que a gente já trabalhou, que aí tocamos nesse assunto, que é: eu não começo a beber porque eu estou feliz só. Tem uma dor. E qual é o lugar para a dor na nossa sociedade? Como é que a nossa sociedade cuida da dor das pessoas?
A gente realmente cuida da dor das pessoas ou a gente tenta tamponar e fala: "Não, esquece. Não, deixa pra lá. Anestesia, Não, né? bebe isso daqui. Vamos pra festa", né. Ou a gente acolhe: "Não, vou ir pra sua casa, vamos chorar junto. Não, você vai chorar no meu ombro. Eu vou ser como uma copa de árvore pra você, você vai chorar e eu vou te acolher e nós vamos ficar, hoje é um dia cinza, hoje é um dia de chuva". Gente, se a gente observar a natureza, a gente tem todas as estações. Então tem o dia de chorar, tem o tempo das chuvas, tem o tempo de plantio, de arar a terra, de preparar para as coisas acontecerem. A gente não pode colocar nossa felicidade só na colheita, só nos frutos maravilhosos, só no verão, só no calor, na primavera. Não, tem outono, as folhas caem, a gente perde, a gente tem que se refazer, a gente tem que se recolher. Vem o inverno, é tempo de ficar quietinho, de economizar energia, de passar frio, de enfrentar, que vai ter menos alimento, vai ter menos abundância, para depois vir o verão novamente. Então, a gente tem um problema da gente estar muito, numa fase de muita abundância, para alguns, e a gente esquece de olhar que tem muita gente passando fome, muita gente passando fome. A fome é um problema mundial hoje, e muita gente sem lugar para morar. Tem muitas guerras acontecendo, guerras recentes que levaram as pessoas a imigrar forçosamente e são refugiados. Muita gente vivendo, nunca teve tanta gente vivendo em campos de refugiados. E as pessoas que vivem, se a gente estava preocupado com as crianças que circulam, as famílias refugiadas, onde faltam pais e faltam mães, o que acontece com essas crianças? Então, essas crianças estão perdendo a chance de se tornar pessoas livres. E o mundo perde, né? O futuro perde quando a gente não prepara bem essas crianças que dependem destes núcleos familiares, né? Que são rompidos, são dilacerados. Então, a gente saiu de uma questão que era o fascismo, estamos chegando aqui numa questão que é como que a gente cuida de todos, né? Porque o cuidar de todos é olhar para cada uma dessas famílias, para cada uma dessas crianças, e como é que a gente faz para não esquecer que elas existem, que elas estão aí, estão precisando de apoio, de nosso cuidado. Então, a Unicef faz um trabalho belíssimo, belíssimo. Gente, se vocês quiserem ver coisas bonitas, entrem no canal da Unicef. Porque a gente fica assistindo o Jornal Nacional, a gente fica assistindo, lendo o jornal, notícias muito ruins, porque é o que dá visibilidade, é o que chama a atenção das pessoas. E tem muita gente falando: não vou assistir mais jornal porque só tem notícia ruim, eu sofro, eu choro. Né? Entra no canal da Unicef, sabe? Eu estou falando de uma organização que faz um trabalho maravilhoso em todos os lugares do mundo, com as crianças, com as famílias, leva educação, leva saúde, né? Constrói os campos, leva a vida para os campos, porque os campos não podem ser um lugar de depósito de pessoas, precisa ser um lugar de vida. Então, se a gente tem essa preocupação com a colaboração recíproca, a gente sai da competição. E a gente não quer eliminar o diferente. A gente quer saber o que o diferente tem para me contar. Qual é a sua diferença? Então, você nesse programa, quando você me chama, quando você chama todas essas pessoas que você já chamou e irá chamar, espero, você está trazendo essa diversidade. Você está trazendo essa urgência de se pensar nos vários problemas que cada um de nós enfrenta na sua vida. Então, para uma família sobreviver, ela depende de tanta coisa, né? Então, depende da Amazônia mandar o rio voador para São Paulo. Se o rio voador não chegar em São Paulo, como diz o Krenak, né, a gente vai ficar seco, a gente vai ficar sem respirar, a gente vai entrar numa situação de não ter água para beber. E a nossa água vem da Amazônia, só que a gente não sabe. E a gente vai lá e corta as árvores da Amazônia para construir o nosso assoalho.
Denise, eu quero fazer só um apontamento de uma coisa que você falou que eu concordo plenamente. Quando você fala assim que os conservadores, na verdade, eles estão tentando proteger o seu grupo, né? E a gente precisa de proteção, de acolhimento, de amor, de todas essas coisas. E as pessoas progressistas também querem proteger os seus e amar os seus e tudo mais, né? Com a diferença, e aí quero que fique muito claro que não tem juízo de valor a minha fala, mas acho que é importante estimular que essas crianças, mesmo que elas vivam num mundo conservador, que elas tenham acesso a essa diversidade toda que você falou, dessa riqueza toda que você falou, para que eles sejam seres humanos mais independentes, mais autônomos, para que eles consigam, mesmo com um pensamento tradicional, consigam enfrentar o mundo, porque o mundo sempre vai ser diverso. O mundo, ele é assim, não é? Mas as famílias diversas, digamos assim, elas também estão tentando conservar valores. Elas, na verdade, conservam valores que são muito importantes. Então, eu não diria que só os conservadores conservam valores. Não, é que cada um seus valores, né? E o que você está trazendo ilustra isso. Esses valores que são protegidos, defendidos e conservados pelas famílias diversas, digamos assim, pelas famílias vanguardistas ou pelas famílias simplesmente que estão podendo finalmente viver a sua verdade de maneira integral, de maneira protegida, né? Porque não é em todos os lugares do mundo que isso pode acontecer. Em alguns pequenos lugares do Brasil, inclusive, a gente pode viver isso, mas não é uma realidade ainda no Brasil. Nós temos muita violência contra famílias diversas no Brasil, né? Nas escolas. É isso que você está trazendo. E como é que a gente faz para superar isso? Porque a lei não basta para garantir os direitos das pessoas. Para a gente garantir os direitos das pessoas, a gente precisa mudar o modo de vida. E o que você está trazendo existe uma ameaça para muitas pessoas, uma ameaça de vida, de integridade física. Para as pessoas, ainda hoje, esse tipo de pensamento é uma ameaça. Porque se eu tenho um professor que não aceita uma criança que tem um comportamento diferente, seja em que aspecto for, seja porque ela está no espectro autista, seja porque ela é uma criança trans, seja pelo fator que for. Porque a criança tem cabelo crespo. Vamos no mais basal do negócio, né? Ou uma cor mais escura. Exato. Ou um olhinho puxado. Não importa o quê. Não importa o quê, né? E se essa criança tem uma dificuldade com matemática ou com português, e ela é zoada pelo professor, porque isso acontece ainda hoje, né? Então, o que nós estamos falando é como é que a gente pode realmente ensinar relações mais humanizadas. Como é que a gente pode ensinar e valorizar o respeito pela diferença nas escolas? Isso deveria ser uma disciplina, né? Hoje a gente já tem educação econômica nas escolas, mas a gente ainda não tem educação relacional. Você é um comunicólogo, você sabe a importância da comunicação para o efeito da comunicação sobre as pessoas. Quando eu me comunico de maneira violenta com você, isso gera em você ou um sentido de humilhação, ou uma revolta, ou uma agressão de volta, ou então você vai se destruindo. A gente chama de morte da alma. Então, assim, a violência verbal, ela provoca pequenas mortes. Aspectos de uma pessoa são anulados diante de uma frase, né? Diante de uma situação de violação verbal. Então, o cuidado com a comunicação precisa ser algo ensinado nas escolas. Eu fui aprender eu já tinha feito, eu estava no mestrado, fui fazer a formação de terapia familiar, porque eu trabalhava num hospital dia da prefeitura com crianças no espectro autista e psicóticas, e a gente atendia famílias. E eu estava com muita dificuldade, eu vinha de uma
uma formação psicanalítica, eu estava e de grupo operativo, tudo, mas eu estava com dificuldade com as famílias. E fui fazer essa formação. Minha supervisora falou: faça a formação. Ela estava montando um curso naquela época. E quando eu fui fazer essa formação, a coisa que mais me chamou a atenção foi estudar Pragmática da Comunicação Humana, um livro espetacular. Não sei se você já leu, do Paul Václavic, do Bivin e do Jackson. E eles escrevem sobre o efeito da comunicação sobre as pessoas. E como esse efeito vai criando, vai permitindo que as pessoas se tornem quem elas são. E que a gente é responsável pelo efeito que a gente provoca nas outras pessoas, e não o contrário. Porque eu até então achava que se eu tinha uma boa intenção de me comunicar, você teria a obrigação de entender a minha boa intenção, mesmo que eu falasse de uma maneira agressiva, digamos assim. E eu fui entender que eu tinha que cuidar do meu tom de voz para que você pudesse entender que eu estava sendo delicada. Que eu precisava cuidar do meu tom de voz para que você pudesse entender com clareza a minha intenção. Que não era transparente o meu pensamento. A gente acha que o nosso pensamento é transparente para o outro e não é. Não é. Se eu não te conto o que eu estou pensando, você não tem como adivinhar. E a maioria das pessoas que chegam no consultório do psicólogo chegam achando que sabem o que o outro está pensando. E uma das coisas, as primeiras coisas que a gente aprende, né? Que eu vejo que os pacientes aprendem no processo de psicoterapia. Primeira, eu não tenho como saber o que o outro está pensando. Isso demora bastante. Tem um que é mais rápido. Eu posso dizer não. Poder dizer não significa que eu posso me proteger. Eu posso não fazer o que o outro espera de mim. Eu posso seguir o meu próprio desejo e não o que os outros desejam que eu seja para eles. Porque nós, desde crianças, somos ensinados a satisfazer as expectativas do adulto, obedecer, ser quem o outro espera que a gente seja. Então, uma educação castradora é isso. Eu sou cheia de boas expectativas para os meus filhos. Estou castrando os desejos deles. Estou castrando a vontade deles. Então, seria melhor se eu fosse cheia de curiosidade para saber o que é o desejo dos meus filhos. Quais são as vontades dos meus filhos? Aí eu estaria aberta a essa diversidade. Então, começa com uma mãe, um pai, sendo mais curioso em relação ao que os filhos desejam, ao que os filhos querem fazer, ao que os filhos gostam de brincar, a que lugares eles querem conhecer. Porque a gente acha que a gente sabe o que é bom para os nossos filhos. Sim, a gente vai educá-los. Mas e o que eles querem? E o que eles são? E o que eles pensam? Então, essa questão de como é que eu posso tornar a sociedade mais aberta para o diverso começa com eu, como pai e mãe, ser mais aberta para a diversidade dos meus filhos e não querer que eles sigam as minhas expectativas. É muito difícil, dá muito trabalho. Não é simples, você entende? Então, assim, quando a gente fala, bom, nós temos um grande desafio pela frente. Por outro lado, é muito simples. É eu me dar conta de como é que eu me sinto quando eu tenho que satisfazer a expectativa do outro, o tempo todo. Então, aprender a dizer não para o outro é correlato a aprender a dizer sim para mim. Olha, quando eu aprendo a ser leal a mim mesma, eu começo a poder ser desleal a você. Olha, você me desculpa, mas eu não vou poder fazer isso que você me pede porque eu tenho um outro compromisso. Tem gente que não consegue fazer isso. Simples. A pessoa desmarca o próprio compromisso, falta no próprio compromisso para satisfazer o pedido do outro, principalmente se for da mãe, se for, sabe, de alguém importante assim, do marido. Então eu vou me anulando para ser leal a você.
Então, essas são as lealdades invisíveis. Então, cada um precisa se perguntar, né? Você está sendo leal a você mesmo, a você mesma, ou você está sendo leal às expectativas dos outros? Isso é um grande aprendizado da família. Porque a família nos cobre de expectativas e de demandas. E a gente vai, na adolescência, por que o adolescente é chato? Porque ele começa a dizer, melhor não. Que nem o escrivão de Bakerville, ele fala, melhor não, prefiro não. Né? Quando o adolescente começa a dizer, prefiro não, esse prefiro não é revolucionário, gente. A gente revoluciona o mundo dizendo, prefiro não. Que é quando a gente fala, o que eu prefiro? Quando eu estou em contato com o que eu prefiro, o que eu escolho nesse momento, eu começo a existir para o outro. Denise, eu preferia continuar, mas eu tenho... Prefiro não, né? mas eu tenho que satisfazer um roteiro. E preciso chegar na nossa reta final. Certo. Que é a seguinte. Eu vou te falar algumas palavras e você vai encaixar essas palavras em 3 categorias. Emaranhado, que é uma coisa esquisita, complexa, confusa, sem juízo de valor. Se é uma coisa que ela é um laço, que é uma coisa que é bonita, mas se você puxa, desmonta, certo? Ou se é sobre nós, que tem conexão, tem laço, tem emaranhado, tem vulnerabilidade, tem potência, mas, ok? A gente deixou de falar sobre vários assuntos. Quero deixar claro para vocês que a gente vai colocar no descritivo do vídeo um link para um e-book dela sobre resiliência, que a gente falou, mas a gente não falou, né? Mas é importante depois vocês darem uma lidinha lá. E vamos às palavras então. Resiliência. Sobre nós. Por quê? A resiliência é algo relacional. Eu só posso ser resiliente se eu tiver o apoio de vocês, o apoio do coletivo. Então, se eu passei por uma tragédia e eu recebo o apoio das pessoas, isso vai me ajudar no meu processo de resiliência. E lá na frente, porque quando acontece um fato, eu estou coping, eu estou lidando com aquilo. E muitas vezes, na hora de lidar com as coisas, a gente é ágil, a gente, sabe, consegue se virar e tal. Só que depois que o tempo passa, depois de 1, 2 anos, 3 anos, 5 anos, aí a gente começa a lidar com aquilo num outro nível e aí a gente vai ver se essa pessoa realmente foi resiliente ou se ela sucumbiu. Então, a pessoa que vai deprimir ou que vai entrar para as drogas depois de um trauma vivido, por exemplo, um estupro ou, por exemplo, uma tragédia, uma chacina, enfim, ou a perda da mãe, perda do pai, a gente vai ver lá na frente o que aconteceu. Não é imediatamente. Às vezes aquela criança naquele ano, ela vai bem na escola, parece que nem sofreu, entendeu? Nossa, mas ela foi tão bem naquela época, tal, por que justo agora, depois de tanto tempo, porque é justo agora, depois de tanto tempo, que as coisas começam a fazer sentido na cabeça da criança e ela atribui um significado para aquilo e ela vai, então, lidar com aquilo. E dependendo de como as pessoas em volta cuidaram dessa criança e significaram o problema, por exemplo, uma criança que viveu um abuso, se ela for culpabilizada, isso vai ter um efeito. Se ela for protegida e o culpado for culpabilizado, é outro desfecho. Então, a resiliência só é possível neste contexto mais amplo, que não é da pessoa sozinha, é de um conjunto de pessoas. Fechado. Família. Família é um emaranhado. Simples assim. Você quer explicar por quê? Ou o nosso episódio inteiro diz por si só? Sim, a família é um emaranhado, porque existem tantos tipos de famílias como número de famílias. Então, assim, cada família é de um jeito e algumas protegem, outras desprotegem, umas adotam, outras expulsam. Então, as famílias são emaranhados. Religiosidade. É outro emaranhado, porque existem experiências de muito abuso
e muito fascismo em algumas igrejas, em alguns jeitos de viver a religião. E existe muita libertação e muita resiliência proporcionada por algumas outras formas de viver a religião. Então, a gente vai de A a Z nas experiências com a espiritualidade, e isso pode acontecer em todas as religiões. Não tem uma religião que é fascista, uma religião que é purista, que é libertadora. Vai depender da maneira como a pessoa se relaciona com Deus e com a própria espiritualidade, e também como o grupo direto de pessoas físicas, pessoas específicas que a cercam, lida com isso no dia a dia. Então, a espiritualidade ela é um emaranhado. Entre emaranhados, laços e sobre nós, eu encerro esse episódio agradecendo muito por cada insight, por cada conhecimento compartilhado com todos nós. Muito obrigado. Eu que agradeço por estar aqui, por ter sido convidada, e te desejo que esse programa faça o maior sucesso e que você possa gravar muitos e muitos e muitos episódios, porque é um programa muito importante. Que assim seja. E para você que está na sua casa, junto com a sua família, ou com a sua família com você mesmo, ou se sentindo às vezes meio solto no mundo, entenda que sempre existem conexões que você pode criar para criar ao seu redor um mundo com mais afeto, com mais amorosidade, com mais significado. E fique sempre ligado aqui com a gente, porque o Sobre Nós fala sobre tudo isso que pode trazer para sua vida mais bem-estar ou reflexões para te levar e te gerar mais felicidade. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.